Muito obrigado. Para mim realmente é um prazer e uma honra. Eu estava até comentando com o doutor Miguel Tortorelli que nós aprendemos muito, né? Estando aqui nesse evento aqui, porque nós como leigos do direito, né? Mas ao mesmo tempo nós somos muito ativos, né? Eu sou médico, sou professor de psiquiatria, sou titular de psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, né? Também tenho esse chapéu acadêmico, mas eu tenho um chapéu que ele chama de um ativista, né? Eu tenho um ativista. Então, eu e o Miguel, nas últimas semanas, temos feito um grande ativismo no Supremo Tribunal Federal e realmente mesmo sem entendendo muito da coisa, não é possível, não tem lógica isso daí, isso que o Fernando acabou de falar. Não tem, os três depoimentos, os três julgamentos dos três ministros, eu sendo leigo do direito, isso não faz sentido. As pessoas podem ser brilhantes juristas, mas do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de políticas de drogas, estão completamente perdidos, né? E eu acho que isso, para mim, eu me junto na indignação, né? Quer dizer, a política de droga que vai afetar a próxima geração de brasileiros está sendo feito com esse amadorismo, né, em 3 votos que os ingleses têm a expressão, parece um jantar de cachorro, né? Assim, é um misto de coisas que não tem uma coisa em comum, né? E isso para mim me preocupa muito, né? Você vê que as pessoas não levaram em consideração o próprio depoimento do ministro Celso Mello anteriormente em relação à defesa da constitucionalidade do artigo 28. Parece que eu entendo alguma coisa de... Mas ele está aprendendo alguma coisa. Ele está aprendendo alguma coisa. Mas aí, o ministro como Celso Mello faz lá uma defesa da constitucionalidade do artigo 28. E aí o voto do ministro Celso Mello, para mim, realmente é uma confusão enorme, né? Primeiro que ele fala só maconha. E o artigo 28 ele fala de todas as drogas. E as drogas estão mudando o tempo todo, né? A gente estava conversando atualmente, só na Europa, que monitora isso, todo ano tem cerca de 300 novas drogas sintéticas sendo produzidas. 300. Não dá para seguir. Eu não consigo seguir. Ninguém consegue seguir isso, porque é uma diversidade de produção de novas drogas que é possível. Então, o Supremo Tribunal Federal, sinceramente, não tem ideia da complexidade desse tipo de coisa. Vários tipos de maconha, como já foi falado aqui. Que nós estamos falando assim, quando o ministro Barroso fala 6 pés de maconha, está falando de todo tipo de maconha, que produz uma maconha de 0,5%, que é uma maconha fraquinha, está falando de skunk, que produz uma quantidade de 30% de THC, que é completamente diferente. Mesmo na Holanda, que é um país que tem um sistema, skunk é considerada droga pesada, né? Então, quer dizer, é de um tamanho incongruente. Então, você vai tolerar a produção só de maconha, o que você vai fazer com os outros tipos de drogas, né? Qualquer um laboratório vai poder produzir êxtase, pode produzir um monte de drogas, um mundo de drogas. Você vai poder produzir isso para consumo próprio. Quem vai controlar isso? Quem vai controlar 6 pés de maconha? 6 pés de maconha no seu apartamento, que vai poder fazer isso em todos os apartamentos, ou no seu sítio, né? Você vai poder... Será que as pessoas vão produzir para só consumo pessoal? Mesmo se você produz tomate para uso pessoal, você vai querer vender o tomate, que vai ter o excedente do tomate, né? Então, é de uma ingenuidade, do meu modo de ver, criminosa. Eu só posso falar essa palavra dura em relação a esse tipo de comportamento absolutamente que vai impactar. Para mim, isso, os americanos já falaram isso, que nos locais dos Estados Unidos onde legalizaram as drogas,
que é como se fosse um experimento, né, de toda uma geração e sem consentimento informado. Quando nós de medicina vamos fazer um experimento, vamos testar uma nova droga, vamos testar um novo tratamento, a pessoa assina lá um consentimento livre, esclarecido, informado, para ela saber que os riscos que ela corre. Do jeito que nós estamos caminhando, vamos fazer um experimento com a nova geração brasileira sem o consentimento. Sem o consentimento da medicina, sem o consentimento do próprio Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional está sendo alijado desse processo decisório. Do meu ponto de vista, foi uma estratégia do lobby da legalização de drogas. Existe esse lobby da legalização de drogas, a gente não pode esquecer isso, né? Quando as pessoas veem dinheiro americano, Jorge Soros, vem no começo do ano, trazendo 50 milhões de dólares para o Brasil, no começo desse ano, esses 50 milhões de dólares não veio para mim, posso garantir para nós, não veio para moradores de gente, né, que eu não conheço ninguém, mas veio para ONGs, né, que defendem essa legalização. E a estratégia, do meu modo de ver, é que viu que o Congresso Nacional ele é mais conservador. Ele foi eleito, o perfil depende se você gosta ou não da palavra conservador, se você ou não conservador. Não importa. Importa é que o Congresso Nacional ele representa o Brasil e tem esse perfil que jamais passaria de tudo isso que nós estamos discutindo aqui. Então a estratégia do lobby da maconha, junto com a Defensoria de Diadema, foi de levar essa ação para o Supremo Tribunal Federal. Essa é uma estratégia, né? Porque tenho certeza que se fosse no Congresso Nacional, isso não passaria de jeito nenhum, né? Eu e o Miguel tivemos lá com dezenas de deputados, quer seja da bancada da saúde, da bancada católica, da manifestação, né, do próprio Scherer em relação a isso é muito claro, da bancada católica, da bancada evangélica, é absolutamente muito mais radical até em relação contra esse tipo de mudança. Então a sociedade brasileira e as pesquisas que a gente tem mostram que 80%, 90% da população brasileira é contra a flexibilização das drogas, né? Então, uma das coisas que me incomoda em tudo isso, dessa indignação, é de saber que por esses subterfúgios, né, de mudar o eixo da decisão de uma política de drogas, a política de drogas tem que ser feita, é o Congresso Nacional, é o Executivo, é um debate difícil, né? Por exemplo, na Suécia, que é o país que tem isso há muito tempo, é um consenso em todos os partidos suecos de que a próxima geração de suecos deveria ser sem drogas. A gente fala, pô, isso é um absurdo, né? É um absurdo, mas eles estão fazendo tudo o possível para que isso aconteça, né? No Japão também, você vai ver, esses dois exemplos a gente não escuta falar aqui, mas o número de usuários de drogas na Suécia ou no Japão é muito pequeno, porque a imposição da lei é uma coisa bem mais séria, meu modo de ver. Só para dar um exemplo, estava viajando e eu ouvi essa notícia. Uma alta executiva de uma das maiores empresas japonesas, a primeira mulher a atingir o posto de alta executiva numa empresa japonesa, ela foi pega porque ela estava com dor e pediu para o pai dela mandar dos Estados Unidos uma medicação proibida no Japão. Imediatamente ela foi presa. Você fala, isso é um absurdo, né, radical. Mas o argumento dos promotores de todo o sistema legal japonês é a lei vale para todos, né? O que ela fez foi uma ilegalidade. Então, infelizmente, ela pagou um preço alto pela ilegalidade, né? Então, eu acho que perdeu o cargo e foi uma tragédia para a moça, e sem dúvida, né? Mas
mas de alguma forma reafirma os princípios da lei. Né? Que eu acho que tem que ser uma intolerância em relação ao tráfico de drogas. Né? Eu sou mais favorável a ser, eu sou intolerante, defendo a intolerância em relação ao tráfico de drogas e uma certa tolerância ao usuário de drogas. Né? No Japão, acho que eles são mais radicais do que eu mesmo seria. Né? Mas acho que é importante saber que esses princípios ocorrem em vários países. Né? Então a gente acaba querendo acreditar que vai haver uma mudança no mundo todo, que o mundo todo está legalizando as drogas. Isso não é verdade. Não é verdade. Tive a oportunidade de 2 meses atrás em Bangkok, na reunião da Organização das Nações Unidas, né? E aí eu tinha pessoas que eu conhecia do Departamento de Estado americano e de outros países. Eu mesmo fico, às vezes, com essa impressão, está todo mundo legalizado. A chance é zero. Né? Os tratados internacionais não vão mudar. Né? Então são poucos os países, toda a África, toda a Ásia, mesmo a Europa, você vai ver muito poucos movimentos na área de legalização. Né? Mesmo os Estados Unidos, né, e eu vou mostrar rapidinho aí uma experiência da legalização em alguns estados americanos, né, mesmo o estado americano, né, de Denver, no Colorado, mais da metade das cidades do Colorado não tem e não permitem a venda legal de maconha. Né? Então não é um consenso, né? É toda uma briga, né? Mas achar que todos os Estados Unidos vai legalizar a maconha, isso não é verdade. É um debate muito mais intenso. Se mudar, né, depende de quem ganhar a eleição americana no próximo ano, pode mudar isso completamente, porque o Obama ele optou por a gente também aprende algumas coisas de lei internacional. A lei dos Estados Unidos, a lei federal continua proibido, que os Estados Unidos ele endossa os tratados internacionais, ele não pode ir contra os tratados internacionais, mas alguns estados eles abriram essa exceção e não estão fazendo o que eles chamam do enforcement, né, da lei federal nos estados. É uma opção política no momento. O quanto que isso vai permanecer então por isso que o lobby da legalização no Brasil, eu acho que infelizmente é um lobby que ele tem muita conexão com a mídia. Né? Quem faz a pauta da mídia no Brasil é uma coisa que a minha indignação é diária, porque eu respondo muito à mídia, sou procurado na mídia, é uma tarefa minha, né? Eu vejo isso, faz parte da minha função como professor fazer isso. Mas você vê quando você conversa com as pessoas da mídia que elas já estão com a agenda feita. Né? Eu diria que 95% das agendas, dos quem faz as pautas, né, os chamados pauteiros da mídia, né, não importa de jornal, a Folha é um horror, no meu modo de ver. Né? Vários, mencionando, mesmo a Rede Globo, você vê, os pauteiros são absolutamente a favor da legalização. Então eles acabam vendendo para a gente essa ideia de que todo mundo está legalizando. E esse é um erro que eu mesmo tenho que me policiar, porque isso não é verdade. Não é verdade. Né? Então, o nosso caminho aqui no Brasil, já foi falado acho que muito bem, assim, que o nosso país é complexo, e nós precisamos desenvolver a nossa própria política de drogas, que tem a ver com o tipo de país que nós temos. Um baixo nível de escolaridade, um baixo controle social de qualquer coisa. Quer dizer, 70% dos bares no Brasil não tem nenhum tipo de licença. 70%. 30% dos cigarros que entram no Brasil são ilegais. É contrabando. A gente não controla álcool, não controla tabaco,
vamos controlar pés de maconha plantado por adolescentes. Parece piada, né? Então, o meu medo, assim, que a gente vai chegar, vou passar, não vou... É uma outra coisa, assim, por exemplo, dos usuários de maconha, né, 41% deles usam cocaína. Então, de alguma forma, desmistifica um pouco essa ideia de que a pessoa, o que tem de mais fumar um baseadinho? Primeiro, que cada vez menos os adolescentes estão fumando um baseadinho. Na minha clínica particular, privada, quando eu chego, os adolescentes estão fumando 8 baseados. Uma maconha muito mais forte. Então você vai fumar. E eu já vi com dor no coração ver pais mais tolerantes falam, se você fumar um baseado por mês, falando isso pro filho, tudo bem. Quem vai fumar um baseado por mês? Os caras começam a fumar, né, aos 14 anos e rapidamente passam para 8 baseados por mês. Começam a mal na escola, ou tem surto psicótico, né? E a gente não pode esquecer esse dado que foi do nosso levantamento, quer dizer, dos usuários de maconha, 41% deles usam cocaína. Então é difícil a pessoa só usar uma droga, ainda mais quanto mais precocemente, e 62% começam antes dos 18 anos. Né? Então, quando nós estamos falando, por isso que eu estava insistindo nesse aspecto, né? O Supremo Tribunal Federal, isso é uma coisa que, pouco oportunidade nós tivemos de falar com os ministros, nós falamos exatamente isso. O que estamos discutindo é a próxima geração. O jornalista que fuma seu baseado de noite escrevendo uma matéria, eu estou pouco me lixando para essa pessoa, sinceramente. Né? Porque ele vai ter problema de memória, vai ter problema mas ele já tem uma profissão, né? tem lá, não é uma prioridade do ponto de vista de saúde pública. Mas para o adolescente de 14 anos que está começando a usar, né, essa é uma prioridade. Essa vai ser a indicação. Se você realmente cair o aspecto constitucional do artigo 28, você vai legalizar todas as drogas e vai legalizar a produção de drogas. Essa coisa realmente de achar que as pessoas vão poder plantar maconha, isso vai ficar tudo bem, né? Você vai só estimular o tráfico, você vai aumentar o tráfico. Né? Então, acho que para mim, do meu ponto de vista, eu sei disso que a descriminalização da prática do porte, ela já é uma realidade. Mas da produção, ela ainda não é uma realidade. Tem muita gente plantando maconha. Mas se cai completamente o artigo 28, do meu ponto de vista, eu já tenho falado isso, o Brasil vai virar um maconhal. Né? E não só uma maconha simples, de 0,5%, eu insisto nisso. A gente tem que entender que a maconha varia de 0,5%, que é a maconha que as pessoas dos anos 60 usavam, que tem um efeito psicoativo baixo, ao skunk, que tem 25%, que é um outro tipo de droga. Né? Então, esse aspecto é importante a gente ressaltar. Agora, outro aspecto que eu acho que é levantado, que é um comportamento individual. O que tem de mais o cara usar? Eu sei que no direito, eu aprendi aí na minha leitura de gibi no direito, né? É que o direito individual da pessoa produzir dano contra si mesmo, e que é um comportamento individual. Mas os nossos estudos mostram, e o próprio Amor Exigente está aí para mostrar, que para cada usuário de drogas, você tem 4 pessoas envolvidas com o usuário de drogas. A Mara, eu não vou te chamar de Dona Mara, a Mara me falou isso tudo. E esse fenômeno é muito bom, muito importante. 50% dos usuários de drogas têm filhos. Eles negligenciam os filhos, terceirizam os filhos. Eu vejo isso todo dia. Os pais, os avós vão ter que cuidar dessas pessoas. Né? E isso daí é um grande problema. Então, achar que o cara tem o direito de usar o seu baseado ou sua droga e que isso não tem impacto da sociedade, na micro-sociedade, não estou nem falando na sociedade como um todo, mas da família, né? Não é isso que a gente vê, não é isso que o Amor Exigente vê, né? De qualquer clínico
que atende aí um paciente por dia vai ver que o impacto, né, achar que a droga só afeta o indivíduo, né, não afeta a família, né, afeta o mercado das drogas, né? Então a consequência disso é grande, é por isso que o Japão e a Suécia não permitem esse tipo de né, tem esse efeito contaminador, né? Quero mostrar agora o que aconteceu. Acho que é importante a gente saber que houve um aumento da potência da maconha. Isso a gente tem que conviver, eu já falei várias vezes, né? Mas eu quero mostrar o que aconteceu nos Estados Unidos, né, no estado do Colorado, por exemplo. Porque a gente pensa na maconha, por exemplo, só como um cigarro de maconha. Mas os Estados Unidos, sendo uma sociedade altamente criativa do ponto de vista de produtos, né, criou outros tipos de produtos, a ponto de que hoje, em Denver, no Colorado, 50% do uso da maconha não é feito por cigarro, é feito por esses produtos. Nutella de maconha, refrigerante de maconha, isso aqui é bala de maconha. Vocês vão falar, isso aqui é para o cara de 40 anos fumar, né? São produtos e mais produtos, sucrilhos de maconha. Você vai falar, mas isso não dá efeito. Dá efeito. A maior parte dos casos de intoxicação hoje em Denver, no Colorado, é por chocolate de maconha. O chocolate, parece que do ponto de vista de produto, né, você comer 2 chocolates desses, você fica num barato razoável. Tanto que a pessoa que às vezes não sente o barato de 2 chocolates, come o terceiro, vai para o hospital. A quantidade, né, de THC desses produtos é significativo, né? Então, acho que tem vários produtos que vale a pena a gente saber que, à medida que você abre uma porta, como o próprio Estados Unidos fez, aonde você vai fechar, né? Porque você não vai deixar de importar. Se você pegar o Brasil não consegue controlar nossas fronteiras, né? E como é que você vai controlar isso? Esse é um dos produtos mais perigosos para mim que eu acredito e que eu acho que vale a pena, que é o cigarro eletrônico de maconha, né? Então, que é aquele cigarro eletrônico de nicotina, que a gente usa terapeuticamente. Eu mesmo insisto com alguns pacientes meus que não conseguem parar de fumar, que usam cigarro eletrônico. Mas essa tecnologia, ela pode ser feita para maconha. Por 20, 30 dólares, você compra um cigarro eletrônico de maconha, que você vai poder estar fumando, e isso aqui não é nem fumaça, é vapor, né? Então alguém poderia estar fumando um cigarro eletrônico de maconha aí no fundo, saindo um vaporzinho, que você poderia achar que era um cigarro eletrônico, de nicotina, e o cara está completamente chapado, né? Então a tecnologia das drogas, né, é que, do meu modo de ver, o Supremo Tribunal Federal não tem a menor ideia do que eles estão falando, né? Com todo respeito ao conhecimento jurídico dele, mas do ponto de vista da política de drogas, eles não têm a menor ideia do que eles estão liberando, e por isso que eu acho absolutamente não posso ver. Você vê, 39 dólares, apesar que agora o dólar foi para 4, mas não é 40 dólares, 160 reais, 170 reais, não é, para adolescente não é, ou 200 reais, né, não vai fazer a diferença, né? Então eu acho importante que a gente leve tudo isso em consideração, né, e faça ver o Supremo Tribunal Federal, que para mim é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal é para decidir matérias constitucionais, isso eu aprendi, né? Mas essa questão do uso de drogas é mais complexa do que isso, né? Então eu acho que, espero que eles
tomem uma decisão de não tomar decisão e passar essa decisão para o Congresso, que é o órgão que mais para isso. E mesmo no Congresso, nós já fomos lá várias vezes, é um debate intenso, né, de divergência de opinião, tem pessoas que defendem a legalização, mas aí os congressistas que foram efetivamente eleitos para decidir pela vontade do povo, né, vão poder estar falando isso. Né? E pela vontade do povo, não tem a menor dúvida, né, que, como eu falei no começo, que 80% a 90% da população não quer viver num mundo, né, flexibilizado em termos das drogas. Já pagamos um preço muito alto por essa flexibilização que a gente tem em relação ao álcool. Né? Ou mesmo pagamos um preço muito alto em relação ao tabaco. Né? Então, a maioria das pessoas, por princípio, né, tem algumas coisas que valem a gente levar quais são os valores da sociedade que você vive, né? Às vezes parece meio coisa meio cafona falar de valores, mas para mim, de modo de ver, tem, né? Depois de todos os argumentos médicos, eu poderia ficar aqui algumas horas falando, né? Quais são os valores da sua sociedade em que você quer viver, em que os seus filhos, a próxima geração quer viver. Você vai querer viver uma sociedade sem controle sobre o uso de drogas, sabendo das consequências que já teve nesses últimos anos, né? Ou você quer viver numa sociedade que tenha mais controles, né? Eu acho que na essência de tudo isso tem o Papa Francisco, quando veio aqui, ele falou alguma coisa muito forte sobre isso daí, né? Quer dizer, ele usou até uma palavra da própria Bíblia que ele fala: nem tudo que me é permitido me é favorável. Né? Acho que essa é a essência da coisa. Eu acho que nós não devemos permitir, né, porque a gente está convencido que não é favorável à próxima geração. Eu não gostaria que meus filhos vivessem num lugar onde a escola não tivesse controle nenhum sobre o uso de drogas. Né? E não, assim, eu não quero que meus filhos e não quero que os filhos de ninguém. Então, por isso tem que ser um valor, é uma guerra de valores. Tem a guerra política, tem a guerra ideológica, né? Mas do meu modo de ver também tem a guerra de valores, que a gente tem que estar bem disposto, né, a enfrentar essa guerra de valores. Né? Por isso que para mim ter participado no dia de hoje aqui e ver que temos parceiros, porque às vezes a luta é meio solitária, e tudo que a gente já é chamado aí de conservador é o mínimo, né? Racionário, nazista, me retrataram com um bigode de Hitler na internet, mas tudo isso faz parte de um jogo, né, desse lobby, da legalização meio baixo, né? Mas para mim, ter vindo hoje aqui e ter, né, participado, aprendi muito aí com todas essas palestras, né, é saber que a gente tem essa parceria, né, tem com quem contar. É isso que tem sido bom quando a gente tem ido, né, usando aí indo até o Supremo e fazendo esse lobby que a gente está aprendendo a fazer na prática. Quer dizer, você fala, eu sei fazer lobby. Eu sou psiquiatra, né? Eu sou professor de psiquiatria, eu sei fazer psiquiatria, minha formação é psiquiatra, eu sou médico. Né? Essa é a minha essência do meu trabalho, né? Mas chega uma hora que tem que fazer lobby, né? Porque a gente não sabe fazer, a gente vai lá, né? Tanto que não sabemos, só o último exemplo, que o amicus curiae, nós aprendemos o que era amicus curiae, né? Aí nos queriam cobrar 80 mil reais para a gente fazer esse processo de amicus curiae. Não tinha dinheiro. Amor de gente não tem da vida. Né? Mas o outro lado já tinha 10 advogados pagos, né, com preço
significativo, já há muito tempo inscrito como amicus curiae. O Gilmar Mendes, no começo ele aceitou a inscrição do nosso amicus curiae no último dia. Se ele quisesse rejeitar, ele ia rejeitar. Porque a gente muito amador, como lobistas, nós somos muito amadores. Né? Mas, gentilmente, o IBCCRIM tentou impugnar o nosso amicus curiae. Eu não esqueço disso. Né? O IBCCRIM, acho que tem toda aí a briga, o ritual jurídico de advogados que vocês sabem mais do que eu, mas vocês veem lá, ele tentou nos boicotar, o amicus curiae estava lá, não precisava nada, era um debate, né? Mas tentaram. Então, acho que, para mim também, esse é um outro exemplo, né? Que a briga, ela não para discutir a melhor solução. Tem uma briga jurídica que é mais firme, né? E não vai nos dar espaço, né? Para nós, acho que não vai nos dar espaço, né? Como a gente já não tem, o espaço da mídia às vezes ela é ilusório, né? Porque no sentido, como os pauteiros da mídia, eles vão lá, podem me escutar ou escutar qualquer um de vocês, mas eles vão escrever o que eles quiserem, né? Não vão delongar no nosso argumento, não vão. Então é por isso que a gente tem que saber disso e não desanimar, pelo contrário, a gente saber que estamos dispostos a... Essa é uma briga que vale a pena, né? Quer dizer, eu acho que tem várias brigas na vida que não valem a pena, né? Mas essa eu acho que vale a pena. A gente tem despendido uma boa parte do nosso tempo aí nesse processo e acho que vale a pena. Vamos fazer agora um abaixo-assinado aí querendo conseguir 5 milhões de assinaturas. Acho que nós vamos tentar, como sociedade, nos expressar de uma forma consistente, né? Então, obrigado pela atenção, desculpa te falar demais, é que se deixar esse assunto aí. Me perdoem a falha que eu me previsto, mas todos conhecem o Dr. Ronaldo Laranjeira. Ele é psiquiatra graduado pela Escola Paulista de Medicina, PhD em Psiquiatria pela Universidade de Londres, professor titular do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, coordenador da Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas da Unifesp, além de ganhador de diversos prêmios nessa área, né? E uma pessoa extremamente humilde, humana, e que disse para mim uma das coisas mais importantes nessa manhã: a gente não pode desanimar, porque a primeira aula que a gente aprende na faculdade de Direito, na parte criminal, quando se classificam os crimes, é o bem jurídico protegido. Eles sabem que o bem jurídico protegido nessa questão é a saúde pública, mas ignoram isso em nome de alguma coisa muito feia que está vindo por aqui, inclusive acenando futuramente até com liberação de jogos. Mas, Fernando, acho que tem um colega que quer... Só um breve à parte aqui. Primeiro, agradecer ao Dr. Ronaldo Laranjeira, nosso já amigo de longa data e parceiro. Eu queria registrar, Dr. Ronaldo, Dr. Paulo e presentes, que nós estamos elaborando também uma carta manifesto nossa e já temos coletadas mais de 200 assinaturas de colegas, promotores e procuradores de justiça do MP de São Paulo para encaminhar ao Supremo para nos posicionar contrariamente. Nós temos uma série de considerandos explicando, né, as razões dessa contrariedade, mas o principal, que eu acho que o Supremo não está atentando, é que, pegando o gancho em tudo que o Rafael falou a respeito dos dados, dos índices brasileiros, nós temos uma população infantil fora da escola. E as drogas, o uso das drogas, eu que sempre fui promotor da infância, sabemos que tiram as crianças e adolescentes da escola. Então, se nós queremos um país evoluído, produtivo e realmente de um nível mundial independente ou desenvolvido, que é o nome que se diz, nós precisamos que essas crianças estejam na escola. E uma criança usuária de drogas, um adolescente usuário de drogas, ele está fora da escola. Esse é o fator preponderante da retirada de crianças
da escola, as drogas. Não apenas os abusos, a violência intrafamiliar, que também é desencadeada pelo uso de drogas. Então, todos esses fatores que foram citados muito bem pelo Rafael estão sendo ouvidados pelo Supremo, né? Então, se a gente quer uma pátria educadora, que pátria educadora vai ser essa se a gente tiver criança e adolescente usuário de drogas fora da escola? Era só essa menção que eu queria fazer. Este ano que é o convívio dela com os amigos. Mesmo, a gente pode chamar de classe média, aluna de escola particular, e ela está sendo alijada de grupos, porque exatamente ela não quer consumir nada, nem álcool, nem droga, e ela inclusive ela fala muito comigo, né? E ela fala, fulano de tal usa já maconha, não sei o quê, dá um pouquinho para o amigo, então, quer dizer, é uma disseminação, né, compartilhada, né? Às vezes a gente deve ter usuário falando que faz compartilhado. E eu queria saber do senhor, o senhor acha, ou o senhor que lida mais, como a gente vai lidar com essa adolescência, né? Que tipo de orientação que eu posso fortalecer mais? Como nossos filhos eles vão estar vivendo num ambiente contaminado, né? E é impressionante, não importa a escola, né? Eu sei que, por exemplo, escolas de altíssimo nível na cidade de São Paulo, que mais ou menos estão tentando fazer 2 grupos de alunos, uns que já usam maconha e outros que não usam maconha. E os próprios professores falam, esse usa maconha e deixa eles de lado. Então já está havendo uma certa aceitação do uso dentro da escola, né? Então por isso que eu falo, os nossos filhos, eles vão ter que conviver num ambiente contaminado, né? E o que vai determinar se eles vão usar drogas ou não, e isso as pesquisas, já tem pesquisa, é um balanço entre os fatores de proteção e os fatores de risco. Lógico que o ambiente que eles vão viver, qualquer festa que eles forem, aos 14 anos, vão ter álcool e maconha, né? Então, você tem esses fatores de risco. Você vai ter que ver os fatores de proteção. Lógico que se você está conversando com o seu filho, sua filha, é um fator de proteção, né? Se ele tem valores, né, no sentido de ir bem na escola, quer seja fatores religiosos, né? Os fatores religiosos, por exemplo, são valores, não importa a religião que a criança possa ter, né? Se a pesquisa é bem estabelecida, quanto mais bem aderida à escola a criança tiver, quanto mais valores religiosos e mais valores da parte esportiva a criança tiver, são fatores de proteção importantes. Se a família fizer uma refeição junta por dia, quando a refeição é sentar todo mundo, eu tenho 3 filhos, é uma zona, cada um fala uma voz, mas o pai trata a mãe, conversa, discute. O que acontece no jantar de uma família, pelo menos a minha, é uma coisa dinâmica, mas o fato de estar lá todos os dias, né, é um dos fatores de proteção. Pode parecer uma banalidade, né? Mas não é, porque mostra que existe uma coesão familiar e você vai poder discutir esses assuntos e você poder explicar por que você é contra a legalização ou contra o uso de substância. É o melhor momento de transmissão de valores, é o ambiente alimentar. Você só come com seus amigos, né? Tem um detalhe que é importante, você só vai almoçar, exceto às vezes na vida profissional, você tem que essa é a exceção, né? Mas você convida para comer os seus amigos, né? E o ambiente de congraçamento que existe em cada refeição, ela é muito poderosa, né? Então, eu acho que nós, né, filhos de adolescentes, temos que estar fazendo isso e monitorando quem são os amigos dos nossos filhos. Eles vão ser excluídos de alguns grupos, faz parte da vida, né? Ele vai ter que conviver. Meu próprio filho de 15 anos está lá, eu quero fazer parte dos mais ousados, esse conceito. Os mais ousados são, às vezes, adolescentes que estão começando a usar, ou o risco de usar. Você tem que descobrir, ousado significa o quê? É aquele que vai correr 200 metros em
20 segundos ou aquele que vai estar trazendo coisas para consumir? Esse é o debate, você entende? Né? Essa é a proteção familiar, como nós estávamos debatendo assim. O nosso macroambiente de estar tão confuso que o próprio Supremo Tribunal Federal está absolutamente perdido, né? A família, né, ela vai ter que ser mais empoderada, né? Porque os pais vão ser os melhores agentes de prevenção, né? Por muito tempo a gente achou que os professores são bons agentes de proteção, de prevenção. Eu, cada vez menos, eu acho que os professores estão tão assoberbados, né, que eu não confiaria nos meus professores da minha escola. Meus filhos também igual a sua classe média alta, mas o nível de conhecimento deles em relação à proteção é baixo. A maioria das políticas de prevenção nas escolas, mesmo de nível alto, é péssima. Então, eu não acho que os professores dos meus filhos são grandes agentes de prevenção. Eu não levaria isso para eles. Eu não delegaria a eles. Eu mal delego a parte acadêmica, que eu acho que eles fazem com alguma coisa, mas eu fico em cima. Eu sou um pai meio chato, né? Meus filhos falam, acho, é consenso entre meus filhos que eu sou um pai chato, né? Mas sou chato porque eu fico cobrando que eles leiam um livro por semana, que eles tenham uma série de coisas que eles detestam, né? Mas eu vou só acabar, desculpa a resposta longa, mas porque eu acho que é muito importante para todos nós, né, que tem os filhos. Para mim, a essência é os pais têm que ser agentes de prevenção. E aí, lógico que a Mara ela concorda comigo. Mas do ponto de vista, não só uma política do amor exigente, ou uma opinião minha, da minha experiência profissional, se eu pegar os principais estudos americanos, o consenso de que está se buscando das melhores práticas preventivas, né, dessa reunião que eu mencionei que eu fui, que a organização dos Estados Americanos estão buscando, uma dos pilares lá é os pais como agentes de prevenção. Então, acho que isso é importante a gente ter na nossa cabeça. Então, vai durar bastante a sua função como agente de prevenção para a sua filha. Com todos nós, né? Por isso vale a pena pensar 10 vezes antes de ter filho. Eu queria partilhar com vocês a minha experiência quanto à prevenção. Vocês não fazem ideia da importância de avós nessa história. Não está tão desgastado, não é tão chato quanto o pai, mas tem uma força que vocês não fazem ideia. Avós sendo bem informados e podendo fazer com que as crianças entendam a importância disso. Rapidinho vou te contar uma história com meu neto. Morreu um dos nossos meninos e eu fiquei muito arrasada com a morte dele. E meu neto estava na minha casa, dormindo lá comigo, e eu contei para ele o que era a dependência química, a compulsão, o querer parar e não conseguir. Na manhã seguinte, nós fomos para a Amora, na minha casa. E meu neto falou assim, ô vó, nós estamos aqui que nem dependente químico. Falei, credo, Lucas. Ele disse, sabe, vó, se a gente pega uma azedinha, a gente quer outra para ver se acha uma docinha. Se pega uma docinha, tá tão bom que nós queremos outra docinha. E nós estamos aqui, ó, vó, faz tempo, sem nenhum controle, chupando uma mora atrás da outra. Me deu uma definição que eu achei muito boa. E eu sinto que a força que eu tenho para decisões na vida do meu neto, dos meus netos, mas tem um nos Estados Unidos e um aqui. Quer dizer, nesse neto que está perto,
é muito maior do que a da mãe dele. As histórias, ele está com 14 anos, ele conta para mim e eu não posso contar para a mãe dele. Eu fico só dizendo, conte, está na hora de contar. Ó, vou te dar um prazo, se não contar, eu acho que eu vou ter que contar. Mas a pretensão feita por avós é alguma coisa de muito importante. Mas o amor exigente vai treinar a avó para ficar bom nisso, né? A gente ainda tem os votos, a gente só teve 3 votos, né? Ainda tem o resto dos votos. Rafael já mencionou que parte dos outros ministros já estavam no outro julgamento daquele precedente contrário, então acho que a gente tem que mostrar realmente essa força agora, nesse momento, de tentar contrariar. Queria registrar a presença de vários alunos de várias faculdades, do Mackenzie, de Osasco, outros profissionais de saúde, assistência social, agradecer a presença de todos. A Silvia quer falar também. Eu queria só, e mostrou a diferença de valores, né? 91, a primeira vez que eu fui ao Japão, toda a família, primos da minha mãe foram nos recepcionar, e o que me chamou a atenção, todos falaram pra gente, beberam, né? Que o saquê japonês é quente, que se toma, na hora você não percebe que aquilo vai subir, que nem um foguete depois na sua cabeça, e todos eles voltaram ou a pé ou chamaram um táxi. Por quê? Porque você matar uma pessoa estando embriagada, 18 anos na cadeia em 91. A vida é preciosa para essas sociedades. A gente aqui nunca trata o ser humano como igual. A gente que é promotor só vê a justiça indo para o buraco. Não tem a ideia do que seja dignidade humana. Segunda experiência em 97, a primeira vez que eu fui à Indonésia. Antes de você pegar as suas bagagens, estava lá em inglês, pena de morte aos traficantes. Então, assim, a gente ouve o debate da pauta da mídia porque o brasileiro foi pego lá traficando. Veja quantas vidas ele ia desgraçar com aquele tanto de cocaína que ele levava, não é? Então, um Supremo que insiste em dar pena alternativa para traficante, qual é a consequência que está sendo trazida ao Brasil? O ano passado, no ano da Copa, nós tivemos na minha vara ucraniano que mora na Polônia, veio traficar aqui, colocou a cocaína, eles fazem lá uma decomposição, a cocaína estava impregnada na roupa, não é? Então aquela surpresa, abre a mala, o cachorro latiu e como é que tá? Cadê a cocaína? Né? Teve que lavar quimicamente para chegar à quantidade de cocaína que a pessoa estava trazendo. Ele tinha feito uma fortuna, mas ele escrevia o diário e ficava se perguntando, eu desgracei a vida de quantas pessoas? O Supremo não sabe nada. Acho que eles não sabem nem quantas gramas leva a pessoa a overdose a morrer. A gente que é promotor tem que fazer o nosso papel. Deu pena alternativa, tem que recorrer. Mas é uma luta em glória, porque a gente vê o quê? O tribunal não está interessado. E a última que ainda aconteceu esse ano comigo, a defesa falou tanta bobagem numa resposta durante o processo que me deu clique. Deixa o oficial Polícia Federal para saber se esse bandido que está cumprindo 20 anos de prisão, se realmente ele é um santo. Qual não foi a minha surpresa? Ele levou a família a Miami e voltou via Frankfurt. O que será que ele foi fazer? Não é? Ele estava com pasta base de cocaína, cumprindo pena aqui na nossa vara de execuções criminais,
não pediu autorização para viajar, e assim é o nosso país. O tráfico está fincando o pé e todo mundo colocando a cabeça debaixo da terra. Nós vamos pessimamente. Por quê? Porque, ao contrário do crime, que é organizado, a justiça é desorganizada, os operadores do direito ainda mais desorganizados. Então a gente só lamenta que provavelmente daqui a um tempo, 20, 30 anos, o tráfico é que vai dominar, não é? E essa luta em glória, a gente espera que todos os que possam fazer lobby, o senhor especialmente, não é? Possa lá nos ajudar e demover esses ministros a passar essa mensagem. O crime não pode compensar e o tráfico também não. Só queria qual a relação do uso de bebidas como porta de entrada para as drogas, por exemplo, a começar da cerveja, que a gente tem uma propaganda aberta, em rádio, televisão, propaganda, jogos esportivos com mulheres sem luz, você ainda tem isso em volta na juventude. Só para a gente ter uma ideia, né? Eu acho que a Petrobras hoje em dia não é modelo para nada, né? Mas a Petrobras deixou de ser a maior empresa brasileira e a Ambev passou a ser a maior empresa brasileira, né? Então, no Brasil, mesmo com tudo que a Petrobras fez, né, vender cerveja dá mais lucro do que vender gasolina, né? Então, é um lobby, né, para a gente falar mais uma vez essa palavra, o lobby da cerveja é um negócio fenomenal, né? Os donos da Ambev estão comprando, né, novas empresas vendedoras de cerveja de uma forma significativa, né? Quer dizer, a rede de distribuição, né, de álcool no Brasil, de cerveja, né, é uma coisa fenomenal, né? Então, o objetivo dessa rede, no meu modo de ver, é atingir a população mais jovem, né? Você pegar a população até os 25 anos de idade, né, 60% do consumo de álcool no Brasil é feita para essa população até 25 anos de idade. 60%. Né? Então, e a gente fala, pô, no Brasil todo mundo bebe. Não é verdade. 50% da população brasileira não bebe nada. Zero. Né? Então você tem aí que praticamente 20 e poucos % das pessoas consomem 80 e tantos % de toda bebida alcoólica no Brasil. Né? Então esse panorama genérico é importante a gente ter para tentar responder adequadamente a sua pergunta, porque nós temos isso, né, e temos estudos bem feitos do caso do álcool, né, de quanto que a indústria do álcool seleciona os adolescentes para começar a beber precocemente, né? Isso é feito com patrocínios de festa, universidade. As universidades, a medicina, eles chegam a vender cada cerveja por R$1. Eles compram por 5.000 latas de cerveja para beber nos primeiros 3 meses. Né? Então, tem até estudos mostrando os grêmios, né, os centros acadêmicos, e a cooperação dos centros acadêmicos com a indústria de cerveja. Então é todo, é como se fosse um tráfico, né? Quer dizer, a gente associa o tráfico só com o cara da favela, né? Mas a indústria do álcool, ela faz isso, né, para facilitar o consumo precoce de álcool. E os estudos mostram, né, que quanto mais precocemente você beber, maior a chance de você ir para outras drogas. É por isso que nos Estados Unidos, a idade mínima para beber cerveja, beber qualquer bebida, é 21 anos. E essa foi uma lei estudada, por mais de 200 estudos, fiz a revisão desses estudos. É mais de 200 estudos que mostram que da vantagem que é você ter leis que protejam até os 21 anos de idade. Então no álcool a gente já sabe o que fazer, né? Quer dizer, os Estados Unidos faz isso, essa é a boa prática.
No Brasil, fala, se você fazer isso de 18 para 21 anos, vai virar um problema. É um problema, mas seria, do ponto de vista puramente de saúde, faz sentido, né? Então a gente já sabe no álcool que tem que ser feito. Agora, no caso da maconha, nós vamos fazer exatamente o oposto, né? Para mim, isso não faz sentido. Então, é exatamente que usando a experiência do álcool, né, e do cigarro também, né, que a gente tem que se motivar a não deixar uma medida como essa da STF. Então, porque não só do álcool levar a consumir mais álcool, mas de ser o álcool ser porta de entrada para as outras drogas. É por isso que essa lei dos 21 anos dos Estados Unidos, não se abre mão lá de jeito nenhum, né, apesar de ser um país bem mais liberal no sentido assim dos produtos serem vendidos como quiser, mas a lei do álcool não se muda isso em nenhum estado, ninguém se propõe porque se viu que tem evidências suficientes para não mexer nessa lei. E olha que a indústria do álcool se mexe para mudar isso, né? Porque se pegar 3 anos de idade, dos 18 a 21, né, é um mercado enorme, né? E essa é uma lei muito fiscalizada, né? Eu tive a oportunidade de ir num evento que tinha, sei lá, mais de 2.000 pessoas que eram só fiscais dessa lei. E eram pessoas, eram pais, eram professores, tinha muitos voluntários e tinha até pessoas que ganhavam para isso, né? Nós temos uma lei até, só para terminar aí, aqui no estado de São Paulo tem uma lei de fiscalização, de punição muito boa, mas ela, infelizmente, foi aquela que não pegou, né? Na verdade, ela é uma lei razoável, né, pelo que eu entendo de lei, mas a gente não fez essa lei vingar. Rapidamente, ao que disse a Silvia aqui, eu acho que ainda vigora um romantismo de parte da opinião pública de que o tráfico ele é algo da década de 70, dos hippies, algo descompromissado. Mas, na verdade, quem trabalha na parte criminal sabe muito bem que existe todo um mercado negro por trás e violento. As regras do mercado lícito, dos grandes conglomerados empresariais para ter a maioria do mercado consumidor, é a mesma regra que é aplicada no mercado negro do tráfico, só que com um agravante, lá não tem regra. Aquele que se colocar adiante ou se colocar contra a expansão do tráfico é morto, ou se não colaborar com as regras do tráfico é morto. Não existe, e aí os promotores criminais aqui de São Paulo sabem bem disso, como nós lá no interior vemos isso todos os dias, não existe mais o tráfico no varejo, não existe mais a pessoa que abre uma portinha e vende a sua droga, ele não produz a sua droga, a droga para chegar até ele tem toda uma cadeia maior por trás, que faz parte de toda essa logística criminosa. Liberar as drogas é ampliar esse poderio dessa organização criminosa. Essa organização criminosa, primeiro comando da capital aqui em São Paulo, o comando vermelho no Rio de Janeiro, enfim, ela já tem toda essa estrutura de mercado. Com um agravante ainda maior, liberando o uso do entorpecente, você vai poder utilizar também o próprio mercado lícito na produção de drogas. E o Supremo Tribunal Federal ele não vai estabelecer regras para a produção da droga. O THC da maconha, quem é que vai controlar? Qual é o órgão que vai controlar? Como é que nós vamos conseguir verificar o potencial lesivo daquela maconha? A maconha não é mais aquela da década de 70. É só esse breve... Obrigado. Se houver, o Supremo diz, né, talvez haja, nós vamos descriminalizar, mas a droga continuará a ser ilegal. Mas aí, a quem caberá a fiscalização? Na verdade não tem, é o que o Rafael já mencionou. Será que Não nós tem previsão. conseguiríamos passar essa atuação da justiça Nem- terapêutica da criminal para a saúde pública? Nem poderia. Vai poder fazer alguma coisa? Porque- Ou nós vamos estar totalmente alijados de... Se não tem previsão legal de ser crime, qual é a hipótese de infração? Nem infração administrativa vai ser. Eu só estou descriminalizando, mas continua a ser ilegal. O que quer dizer? Não, é uma mera retórica vazia, isso é óbvio. Não tem previsão, se não é crime, não vai poder ser mais nada. E esse é o grande problema, que é a discussão que outro grande especialista como o Dr. Laranjeira faz, que é o Dr. Valentim Gentil, ele fala, olha, então no mínimo que se regulamente, que é o que o Dr. Laranjeira fala, como nos outros países.
Aqui no Brasil, nem regulamentar está se querendo. O Supremo quer descriminalizar justamente porque quer ter uma função de Eu legislativo. já ouvi que gente dizendo que não, olha, o guarda municipal, o PM, vai poder apreender. Em que sentido? Qual a previsão? E aplica a multa, porque as sanções Que multa? de natureza extra-penal permanecem. Não vai ter nenhuma infração, nem administrativa, nem penal, nem civil, nada. Vai ser fato atípico, em todos os sentidos. Mas há quem esteja divulgando que não. Isso é retórica vazia, né? Retórica vazia. Fernando. Fala, Zé. Como eu vou permitir a última palavra a você, nosso decano. É só uma observação, em complementação a todas as preocupações que já foram externadas aqui. Nós passamos 20 anos construindo uma política de enfrentamento de organizações criminosas. Essa política foi, no final das contas, coroada com a vigência de uma lei em 2013, que é o nosso grande instrumento de enfrentamento das organizações criminosas. 1/4 do dinheiro que circula no globo, 1/4 está na mão dessas organizações. Eu não me refiro ao PCC, que é uma mazela, mas é uma mazela localizada nossa, do nosso dia a dia. Eu me refiro às organizações criminosas transnacionais efetivas. A Yakuza, as Tríades, a máfia russa. Todas essas organizações trabalham com corrupção do setor público, isso é absolutamente efetivo, e tem como, assim, mola mestra de atuação o tráfico de drogas no mundo inteiro. Então, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na esteira do que está sendo noticiado, vai criar dentro do país uma zona livre, uma zona franca de atuação de narcotraficantes e de organizações internacionais, e as consequências dessa chegada, que não é uma chegada fortuita, coincidentemente elas acontecem 2 anos depois da maior vitória do poder público no enfrentamento de organizações criminosas. Eu acho que a gente precisa pensar que as coisas assim, sem nenhuma teoria da conspiração, que as coisas não acontecem por acaso. Existe sempre algo oculto que precisa ser pesquisado em cima dessas falas que são retóricas e sem enfrentamento de dados concretos. É só uma observação. Obrigado, Zé. Bom, eu encerro os trabalhos, já que o Dr. Paulo Sérgio não pôde permanecer. Agradeço a Mara, com uma fala aqui muito emocionante. Mário Sérgio, com sua precursora atuação nessa justiça terapêutica. O Cássio, com a nossa fala apaixonada, indignada, né, de investigações que a gente tem feito, tem descoberto isso que o Zé Reinaldo falou. Não por acaso as drogas estão entrando aqui, mas sim porque o leste europeu, os laboratórios de drogas lá, sabem que não são catalogados como drogas. É isso que o Dr. Ronaldo Laranjeira falou. Então agradeço a palavra de todos. Agradeço ao Dr. Ronaldo Laranjeira por último, que é um grande parceiro, e o convido depois a assinar o nosso manifesto para que a gente encaminhe ao Supremo. Obrigado.